meus queridos amigos, irmãos, nossa alegria de estar mais uma vez juntos aqui nesse estudo maravilhoso da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje com a Adriana e a Cláudia, para poder dar continuidade ao nosso estudo, o estudo do capítulo 2, significado do ser existencial, em especial o item Mitos, Ilusões e Realidade, do livro Vida, Desafios e Soluções. Então, a gente está bem acompanhando o capítulo 2 e chegamos nesse ponto importante do capítulo, onde ela vai focar nessa questão dos mitos, ilusões e realidade. Né? E ela começa a trazer aqui mais a questão da mente infantil, né? Desse processo, né? Da criança que fabula, da criança que tem um pensamento mágico, né? E o quanto essa dinâmica mental permanece no adulto. E aí a gente entra não só na questão de um tipo de pensamento infantil, mas mais do que isso, a gente está indo em direção a uma dimensão também mais arcaica do próprio pensamento humano, que está ligado a processos, de um lado criativo e imaginativo, né, ligado aos arquétipos e à força autorreguladora da psique, né, em poder gerar possibilidades novas, mas, ao mesmo tempo, a questões de ordem realmente mágica e fantasiosa que pode nos levar a fugir da realidade. Então, tem essas duas questões que eu trazer para vocês, né? É um assunto bem interessante, né? Que tem essa dupla faceta aí. Então, já abri para a gente poder começar a pensar esse tema que a Joana nos propõe aqui no capítulo 2. Então, vamos lá, né? Olhar, uma alegria enorme de estarmos aqui, um capítulo muito profundo, interessante, de separarmos, né, o que é considerado até dentro dos parâmetros de uma determinada normalidade. Eu não gosto dessa palavra normal, porque de perto ninguém é normal, mas assim, o que para a criança é uma fase do desenvolvimento humano, né? Então, a gente sabe que a criança, lá a partir dos 2 aos 7 anos, no seu desenvolvimento, né, mental, ela vai ter essa fase do pensamento mágico, e me lembra muito um desenho que tinha, né, há muito tempo atrás, que era o Fantástico Mundo de Bob. Né? Então, naquele Fantástico Mundo de Bob, a gente via muito o pensamento de uma criança de 5 anos. Né? Então, eu me lembro que tinha a ervilha no prato, aí aquela ervilha rolava do prato e caía, virava uma nave espacial que ia para outro planeta, já encontrava os marcianos, e aí ele já virava um super-herói. Então, veja, então é um pensamento próprio da criança. Então os pais até perguntam, né, Cláudia? A gente tem que conter isso, tem que deixar, tem que estimular, como que é isso? Então, se a gente olhar o desenvolvimento natural da criança, é necessário esse momento onde a criança começa a desenvolver esse pensamento mágico, mas é muito importante quando a Joana começa a colocar que o problema é quando ela não consegue, né, atingir esse nível de maturidade, e a partir daí ela vai criando ilusões. Né? Então, esse capítulo é importante porque ela vai desenvolver de uma forma muito bonita o processo natural e o que foge do esperado dentro de uma normalidade, nessa falta de maturidade emocional, para influenciar, né, no significado existencial do ser. Sim, olá a todos, novamente é uma alegria nós estarmos juntos com os amigos aqui, com todos os amigos que nos acompanham, encarnados ou desencarnados. E assim, Adriana, ouvindo você falar, né, realmente os pais ficam muito assustados com essas fantasias que as crianças trazem, né, elaboram. E aí também nessa época tem os amiguinhos invisíveis que eles trazem, né, e conversam, confabulam muito, e os pais ficam muito ansiosos com isso, sem saber o que fazer, né, sem saber se contestam ou se entram naquela fantasia, né, então eles ficam em dúvida, preocupados, né. Nós sabemos que, olhando pela ótica
do espírito reencarnado, temos aqueles que nos acompanham, né? E sabemos também que o trabalho da criança é brincar, e ela vai experimentando essas brincadeiras, tanto fantasiosas, né, tanto de uma imaginação criativa grande, elas vão experimentando como seria se fosse. Então, elas se experimentam em vários papéis, dos pais, dos irmãozinhos, elas vão experimentando tudo isso. Então, nós sabemos que é muito saudável, de fato, é muito saudável. Mas, e que essa possibilidade dela experimentar isso, essa permissão, entre aspas, né, que não é uma permissão, mas os pais não precisam permitir, mas assim, esse acompanhamento, esse olhar cuidadoso, mas carinhoso nesse desenvolver, é importante que elas vivam, porque isso vai alimentar o lado da criatividade tão fundamental para nós, né, que revela a saúde mental. A criatividade revela a saúde mental, a concretude revela uma rigidez, né, que se precisa preocupar, olhar com atenção, e aí onde entram todos aqueles, muitas vezes, os toques, né, se originam e as pessoas precisam ficar atentos, todos os transtornos, né, de comportamento. Mas a Joana começa uma frase dizendo assim: quando a criança não consegue amadurecer psicologicamente a partir do desenvolvimento. E aí aí é que vai havendo, porque há um estágio em que ela vai experimentando, mas quando ela não dá um salto e sai dessa imagética fantasiosa para uma evolução, né, do psiquismo dela, aí sim a Joana fala, aí começam-se os perigos, a atenção redobrada, porque ela diz, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física, mantendo-se um indivíduo medroso, que mente. Quando eu olhei Mendaz, a Joana faz isso, né? Eu olhei Mendaz e eu pensei assim, acho que é medroso. Mas aí eu fui procurar no dicionário, não é medroso, é que mente, né? Então, ela vai transferindo, quando ela não dá esse salto de amadurecimento psicológico, ela vai transferindo aquele pensamento mágico para uma existência de mentiras. E aí é que a Joana vai nos dizendo, né? E ela vai se refugiando nessa criatividade imaginativa, mas que, na verdade, revela uma grande maturidade psicológica, né? E, consequentemente, emocional. É interessante que eu me lembro, quando eu era pequeno, a minha mãe sempre de noite rezava conosco e tinha aquela musiquinha da Ave Maria, Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que quero te amar, azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Então, ela cantava, fazia uma prece. Então, em algum momento, na minha fantasia infantil, a minha mãe se transformava na Virgem Maria, parecia que era a Virgem Maria ali, né? A mãezinha do céu estava ali. Né? Claro, depois eu ver que a minha mãe está longe de ser a Virgem Maria, né? Não que ela não seja uma figura importante e boa, mas ninguém está aos pés da Virgem Maria, ela tem suas questões humanas, né? Mas naquele momento, a idealização da mãe e das figuras da Virgem Maria se fundiam nessa fabulação da criança. Uma outra situação que eu me lembro, né, do Natal, que a gente estava na casa do meu avô, família reunida, um grupo grande, e meu tio se retira para vestir a roupa de Papai Noel. Eu vi ele se retirar. E quando ele chega vestido de Papai Noel, eu sabia que era ele, pela voz. Mas eu era pequeno e ele começou a se colocar naquele personagem que, em algum momento, não era mais meu tio. Era verdadeiramente Papai Noel. E aí toda a questão da realidade foi embora. E eu estava vivendo o temor de olhar para o Papai Noel e o encanto de olhar para o Papai Noel e viver aquele estado fantasioso que emocionalmente me mobilizou, eu entrei naquele clima. Então, a gente vê que a criança ela facilmente, né,
ela mistura o mundo dela com o mundo imaginativo, né? Quando a mãe está ralhando, muitas vezes não é mais a mãe, é a bruxa mesmo, ela está vendo realmente a bruxa, não é mais a mãe que está ali. Então, a gente tem essa, como diz a Joana, essa criatividade imaginativa. Então, essa criatividade imaginativa é uma fonte maravilhosa de possibilidades. Quando a gente fala de criatividade imaginativa, você fala de um recurso da alma, né? De um universo de possibilidades que a nossa imaginação tem, é fruto não só de tudo que a gente reuniu em vida passada, mas do campo da imagem e do processo mental, que é a base da construção da realidade. A imaginação é a fonte da vida. Mas o que ela diz? O problema não é, então, essa criatividade imaginativa. Ela diz que a criança se refugia, como a Cláudia leu ali no capítulo, na página, como uma forma de buscar compensar uma realidade que muitas vezes é muito difícil. Então, eu começo a usar esse espaço de uma forma com um confronto, uma oposição à realidade, porque a realidade é difícil, a realidade é complicada, é dolorosa, é confusa. Então, se a realidade que eu vivo é muito confusa, a realidade é muito psicologicamente perversa, violenta, não confiável, né? Que a criança naturalmente faz? Ela vai para um mundo onde ela se sente em paz, protegida, que ela possa distorcer aquela difícil e poder voltar para aquele mundo arcaico, originário, onde ela pode fantasiar uma realidade para suportar aquela vida difícil. Só que, se ela começa a se identificar com esse padrão e alimentar esse padrão, ela pode ver mais no mundo da fantasia e criar uma incapacidade de entrar no mundo, né? De entrar no mundo, de poder ver o mundo como um convite positivo, de ver no mundo uma possibilidade de realização, de ver no mundo o desafio do mundo não como um problema, mas como um convite à vida. E aí, claro, e que o espírito já é complicado, né? Aí depende também da tendência do espírito, junta a educação, a realidade da vida, com um padrão interno que a pessoa já traz como tendência espiritual, isso começa, então, a se complicar, como diz a Joana aí, né? E ela começa, então, realmente fazer desse processo criativo uma forma de fogo. Então, o problema não é o processo criativo, não é a fantasia, não é a imaginação, mas a serviço que está esse processo imaginativo. E olha que lindo esse exemplo do Gelson, né? A importância de poder vivenciar nesse mundo infantil a vivência arquetípica. Veja, a partir do momento que ele vê na mãe a própria imagem da Virgem Maria, é a imagem da grande mãe. Então, veja a dimensão que isso vai gerar na psique informação, né? A psique da criança. E o quanto que isso é salutar, né? Porque a vivência de um arquétipo traz um numen, traz algo de muito... essa questão do luminoso mesmo que o Rudolfo Otto nos coloca, né? A possibilidade de nos depararmos diante de imagens com tanta força. Mas a questão é quando, para fugir de uma responsabilidade e com os nossos atos imaturos, a gente, então, com uma questão de onipotência, a gente se refugia na vivência desse arquétipo, né? Então, a grande mãe, o super-homem, ou então a bruxa malvada, ou então o salvador, que vai vir de cavalo branco para me salvar desse mundo tão ruim. Então, veja, então isso é interessante. E aqui ela fala que existem duas raízes, né? Esse processo, esse quadro, ele vai ser formado por duas grandes questões importantes, né? A primeira é isso que o Gelson já disse, né? Existe uma raiz arquetípica que fixa, né, no inconsciente coletivo as marcas desse período mítico, onde ele, enquanto espírito imortal, já teve acesso a essas imagens, né, da grande mãe, ou então do bicho-papão, né? A criança tem tanto medo do bicho-papão,
Então, é uma vivência arquetípica, e aí ela vai enfocar uma coisa que eu acho que eu gosto muito desse capítulo exatamente por isso, que ela vai falar da conduta dos pais, né? O quanto que pais dominadores eles impõem na criança que permaneça nesse período mítico mesmo, né? É isso. Ele vai criar uma vivência tão difícil, tão dura, tão pesada, que a criança não vai ter outra chance, ela vai se refugiar nesse mundo, né? De uma criatividade imaginativa para poder suportar. Mas o pior é quando ela fala aqui, né? Pais dominadores que se sentem compensados pelo amor em carência, com a bajulação e a sujeição da prole aqui, impõe que a fase mítica permaneça na estrutura da personalidade infantil, vendo, inclusive, nos filhos, mesmo os adultos, seres em formação. Ou seja, aquele pai que tem um filho lá com 50 anos e ele acha que é o meu bebê, ele é o meu filhinho, ele é a minha criança. Não, ele é um adulto de 50 anos, meu filho mas ele é um adulto, né? Então, primeiro, esse movimento dos pais de quererem infantilizarem sempre os filhos, que gostariam de continuar dirigindo. Então, há uma questão de poder, de posse, de domínio, e essa personalidade dos pais impõe que essa fase continue. Então, olha como isso é complexo, e isso é delicado, e nós precisamos pensar, né, como que nós estamos atuando diante desses nossos filhos, nossos netos, enfim, essas crianças que estão ao nosso redor, em nossa família. Guria, eu acho importante, né, aprofundar esse tema arquétipo, porque é uma das primeiras vezes que Joana traz o termo, né? Depois ela vai se ocupar desse tema em outro momento da obra dela, mas aqui ela está trazendo, né, pela uma das primeiras vezes, o tema do arquétipo. Acho interessante, antes de a gente avançar, né, poder entender o que é o arquétipo, né? Qual é o conceito, né, do arquétipo, para poder entender exatamente o que ela dizer com essa raiz profunda no arquétipo, com uma base, né, de herança que todos nós trazemos dentro de nós. Então, a gente podia falar um pouquinho mais sobre o termo? A Cláudia quer começar isso? Sim, posso falar sim, eu também tenho umas coisinhas na minha mente que eu também não posso esquecer, mas vamos lá para o arquétipo, vou torcer para não esquecer. Né? Os arquétipos são esses padrões universais, né, adquiridos ao longo, desde o início, desde os primórdios da humanidade, né? E até mesmo com os instintos desenvolvidos, né, que não são dos humanos, mas dos animais. Então, eles foram impressos, né, nesse processo de constituição. E esses padrões eles vão sendo repetidos, né? Como formas, a gente usa também essa imagem, né? São formas onde a cada atualização do HD, ou seja, cada vez que a gente vem e reencarna, nós temos essas formas, esses padrões, e que vamos incorporá-los à medida das nossas necessidades da vida. Então, por isso tem os arquétipos, né? Materno, paterno, né? Divino, o arquétipo do sagrado, são todos padrões, e cada um vai trazer esse padrão para a sua vida da forma como ele é necessária, né? E a forma como ele entende ali que é necessário para aquela vida. Né? Vocês podem desenvolver mais, mas eu não queria perder uma coisa também, né? Que quando ela fala desse indivíduo que mente, eu fiquei pensando, há pessoas que têm essa mania de mentir, né? Isso se torna uma mania, né? Esse padrão da mentira, né? E eu fui ver, e é compulsivo, então existe no CID-11 determinado um transtorno de personalidade, que é a mitomania. Então, são pessoas que mentem compulsivamente, né?
E isso vai afetar os relacionamentos, né? Qual é o objetivo disso? Que nós vamos também falar hoje, né? A autoproteção, é fazer a realidade também parecer melhor, porque é muito dura e áspera para a pessoa. Então, a pessoa vai se acostumando a mentir, a entrar, a colocar a fantasia no lugar da realidade, né? Porque a realidade é dura. E nós vamos ver aí agora, quando você já introduziu, Adriana, essa conduta dos pais dominadores, né? Porque a Joana fala assim: trata-se de um conflito que se transfere de uma para outra geração, cada vez com resultados mais danosos. Então, quando você nos ressalta a importância de que pais somos, né, como agimos com aqueles que estão à volta, com as crianças que vêm chegando, né, é isso, né? Se a gente não resolve, não elabora bem as situações, nós vamos repetir essas situações. Então, se essas crianças tiveram pais dominadores e que não foi permitido o exercício livre do pensamento mágico, mas respaldado por um terreno de segurança, de amparo, de contenção, o que acontece? Ela vai se refugiar nesse padrão, né, defensivo, e ela vai agir também como pais que dominam para serem compensados naquilo que não recebem ou que projetam não receber, né? E que também não receberam. Então, é um perigo mesmo, né? Como é importante que a Joana vem trazendo, que essa importância de nós nos auto-observarmos, né? Nos autoconhecermos, para que a gente não repita aquilo que aconteceu, que foi desagradável, né? Danoso, mas que nós não repitamos aquilo. Então, que a gente possa quebrar esse sistema que se passa de geração em geração. E eu acho que eu tinha uma outra coisinha para falar, eu tinha também. É assim, ainda falando de criança, né, eu fiquei pensando quando vocês estavam trazendo, eu fiquei pensando assim, como na criança é um vaso onde tudo se experimenta, né? Naquela que eu esqueci, esqueci o nome, retorta de laboratório, né? Onde tudo ali está experimentado. Se por um lado um vaso, né? Se por um lado ela tem uma imaginação muito ampla, aberta, né? Por outro lado ela é de uma concretude, porque eu também me lembro de uma notícia que passou, já tem muito tempo, da concretude, da literalidade da criança. E aí dizia assim uma reportagem: seu pai está preso no escritório. E a criança imaginava o pai todo amarrado na cadeira, né, sem poder sair. Então, como é importante que a gente ofereça esse solo seguro, né? Que nós possamos ser generosos de acolher o que ela traz, para que ela possa, dentro desse vaso psíquico dela, ir experimentando todas essas situações e se sentindo segura. Né? Se o pai está preso, não, ele não está preso, né? Ele não está preso, ele está só não podendo sair, mas seu pai não está amarrado, né? Fica tranquilo. Né? De outra forma, ele está brincando com o amiguinho. Pai, esse amiguinho, que legal, o que ele falou para você? Então, assim, acolher tudo, porque ela está num grande momento de experimentação de si própria. Né? E essa fase, né, Cláudia, é interessante que eu percebo que os pais estragam a criança nesse momento, quando a criança está ali entregue a essa criatividade, né, essa fantasia, e os pais chamam e a criança não responde porque ela está perdida lá nos seus pensamentos, e às vezes os pais gritam e ela assusta, e aí ela começa a dividir a atenção. É exatamente aí que a criança desenvolve uma atenção flutuante, a gente estraga a atenção dela, né? Então, eu sempre falo para os pais: tocam na criança. Quando você quer falar com ela, encosta no braço dela e fala baixinho, né? Fulano, aí ele olha e você conversa, porque você vai permitir que ela volte dessa fantasia de uma forma tranquila. E voltando na questão do arquétipo, eu gosto muito quando o Gelson trabalha, que ele traz, eu não vou esquecer jamais, né? Eu sempre lembro dele falando: arquétipo é o ar que é típico, né? Então, eu acho que isso, né, ele diz tudo. Então, nós temos uma tendência inata
a ter algumas questões típicas do humano, né? E aí, para a gente que pensa no espírito imortal, eu gosto de pensar assim. Eu assisti uma palestra do Leonardo Boff, que ele disse uma frase assim: permita o arquétipo perpassar por você. Então, eu fiquei pensando, né, como assim o arquétipo perpassar por mim, né? E aí eu penso nessa situação: o espírito vem, ele reencarna. Então, quando a mãe recebe essa criança no colo, ela vai trazer uma tendência inata, né? Esse ar que é típico. Então, é típico que toda mãe, ou homem, ou enfim, ou pessoa, ao se deparar com uma criança pequena, o arquétipo materno perpassa. E a criança, e aquele ser vai desenvolver essa tendência arquetípica do cuidado, né, do nutrir, do amamentar. Claro, se for um homem, vai dar mamadeira, mas, enfim, vai poder alimentar essa criança, trocar essa criança e cuidar dela. Se esse arquétipo materno não perpassa, essa mãe nunca vai desenvolver, e ela pode até mesmo doar essa criança sem sentir nada. Por quê? Porque é um ser que nasceu, não é um filho. Tá? Então, veja, o arquétipo materno precisa perpassar. E, por outro lado, essa mãe só vai se sentir mãe a partir do momento que a criança despertar nela a questão do filho, né? A criança sagrada, a criança que me chega, precisa arquetipicamente despertar em mim ou seja, na criança, né? O espírito imortal precisa ser despertado pelo arquétipo da criança para ele voltar a essa vivência infantil. Então, olha que lindo, né? Então, isso é arquetípico, são tendências que, ao nos depararmos com a situação, a gente espontaneamente pode viver esses papéis de forma natural, de forma instintiva, vamos dizer assim, não precisa ensinar. Gosto muito do filme A Lagoa Azul, quando traz a sexualidade de uma forma tão linda, daquelas crianças que nunca pensaram, nunca descobriram, nunca se depararam com a sexualidade, ao vivenciar a vida ali naquela ilha, eles foram arquetipicamente sendo tocadas por esse arquétipo da sexualidade. Então, olha como é lindo, natural, espontâneo, mas precisa, né, que esse feeling, assim, para que a gente possa permitir essa energia perpassar por nós, né? Então, olha o quanto a Joana aqui, ela traz esses temas importantes, profundos, e quanto às vezes a gente atrapalha o processo com o nosso egoísmo, né? Por isso que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, assim quanto esses pais que fixam a criança nessa fase mítica. Interessante que eu tinha colocado aqui, anotei, atravessado pelo mito, pelo arquétipo, né? Então, realmente, né, nós somos atravessados por essas forças básicas da alma, né, os arquétipos com forças que são temas, padrões que regulam nosso comportamento e que nos contatam com questões que são fundamentais, né? Então, os arquétipos, eles nos relacionam, nos conectam com os fundamentos da existência, né? Então, são como forças formadoras, reguladoras da nossa vida, enquanto sejam os instintos na vida biológica e os arquétipos no nível humano de comportamento, mas são duas faces da mesma coisa, né? E aí, dentro desse processo, né, eu acho que realmente tem uma diferença importante nisso, né, Adriana? Porque uma coisa é tu ser atravessado, perpassado pelo arquétipo. Outra coisa é tu ficar preso ao arquétipo. É identificado ao arquétipo. Isso é o perigo. Quando a Joana começa a falar, então, dessa fixação do inconsciente coletivo, né, e dos padrões familiares, que a Cláudia está falando que essa geração vai mentindo, vai ficando um padrão de mentirosos que permeia uma maldição familiar, né? Então, isso vai ficando enrijecido, um arquétipo, vai se tornando um modo de ser não dinâmico, no sentido de ser pessoalizado, porque todo arquétipo tem que ser trazido para a vida pessoal. Então, esse arquétipo da grande mãe, que é ativado quando eu sou despertado a um serzinho que
que me vinculou a mim e que, de uma certa maneira, eu preciso cuidar, então isso vai ativar meu lado de cuidador e o arquétipo ligado a essas forças, né, potencializadas na figura do pai e da mãe, né? Então eu vou estar ali atravessado por esses elementos. Mas eu não posso ficar identificado e ser uma mãe 24 horas por dia e continuar sendo mãe do meu filho de 30, 40 anos, né? Como se ele fosse ainda um bebê, porque aí o arquétipo realmente vai endurecer e vai limitar. Eu tenho que pessoalizar essa experiência, né? Ela vem com uma força quase instintiva, né? Uma força mobilizadora, mas que eu tenho que compor e conter, né? Como a Cláudia falou, se uma criança vai a um vaso, também nós adultos somos um vaso, precisamos conter a experiência arquetípica e dar uma expressão própria para ela, né? E aí, quando esses elementos arquetípicos encontram um quadro pessoal, um campo, né, um contexto pessoal que é a família desfavorável, e isso perturba, como estão colocando, né, a mente infantil, e essa organização arquetípica acaba não só atravessando a criança, mas construindo um ego que esteja desfavorável. Então, a questão toda, me parece, aqui, não é tanto os conteúdos que estão em jogo, mas o funcionamento dos adultos, que vai criar um funcionamento também patológico nessa criança. Se não for um espírito com maturidade, né, já com recursos que ele já traz, né, ele vai ser realmente envolvido, porque a criança ela imita o adulto, ela quer copiar adulto porque é para ser amada, e cognitivamente o adulto é a referência dela, então é natural que a criança ou compense aquele ambiente desfavorável, fugindo, ou copie, né, aquele padrão que ele tem. Então, eu acho muito interessante que alguns autores, alguns psicólogos falam que o conto de fada é uma mentira, né, que cura. Então, a gente fala da mentira, né? Essas histórias mentirosas que nós contamos para os nossos filhos, o que a gente contracena, né? Mas tem essa mentira aqui, então, que distorce, essa mentira que engana, essa mentira que confunde, e tem a mentira que traz o arquétipo que cura. Então, o conto de fada é uma mentira que cura, né? Eu me lembro, quando eu trabalhava na evangelização aqui numa região carente de Porto Alegre, uma região muito violenta, com pouquíssimos recursos humanos, né? Uma realidade, uma comunidade carente de todo sentido, né? Financeiramente, desprovido de recursos, assim, não tem água direito, não tem luz, né? Então, e também uma família desestruturada, às vezes a criança não conseguia um pai, um ambiente violento. E tinha uma história que a gente contou para ele, que a gente fez um teatro, que era o Lobo Mau Reencarnado. Né? Era a história, né? Era uma história de um lobo que reencarna depois como cão policial. Era muito bonita a história, então, de uma história da possibilidade de poder realmente reverter um quadro difícil, dando uma esperança que as pessoas podem se modificar. Né? Então, e as crianças adoravam aquela história a ponto que elas queriam sempre ouvir a história do lobo mau reencarnado. E a criança tem isso, ela vê 20 mil vezes o filme e não cansa de ver. E parece que está vendo pela primeira vez e vibra e entra na história. Né? Então, aquela história tinha um efeito curador para as crianças, porque se identificavam com o lobo mau. Porque o lobo mau é a história daquela história do pai delas, da história violenta, né? Mas elas viam que o lobo mau podia se tornar um cão policial. Né? E é muito interessante, porque daí reencarna todo mundo, né? Reencarna a chamazinha vermelha, reencarna a vovozinha. É muito interessante a história. Né? Mas o fato, então, que essas histórias trazem realmente o arquétipo, uma imagem poderosa que emprega no nosso sentido e a nossa mente, dando uma direção, potencializando algum fator necessário. Mas, como a Adriana falou, ele nos atravessa, ele perpassa a gente, mas
tudo é uma questão, como é que eu vou lidar com essa força mobilizadora em mim? Isso vai, né, vou me identificar totalmente, isso vai ativar coisas em mim que vão ser importantes, ou esse arquétipo vai desestabilizar, porque vai me colocar em contato com o meu passado, com um padrão reforçado pela família que é negativo, enfim, né? Essa conjectura do arquétipo nunca está separado, né, do contexto pessoal. Então, quando a Joana fala de dois fatores, eles não estão separados na prática, né, gente? Pode ser que tenha um peso maior num ou no outro, mas toda experiência pessoal ativa um núcleo arquetípico e todo arquétipo é atualizado e reforçado no espaço pessoal da vida do indivíduo. Essas duas coisas estão interagidas juntas. E conforme for a combinação desses elementos, vai dar um movimento que favorece saúde e cura ou que leva à patologia. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tem uma questão que eu gostaria de retomar em cima da tua fala, Gelson. Assim, eu tenho visto um movimento aqui, pelo menos na minha região, de uma tentativa de tirar, né, o mal dos contos de fada. Então, não pode mais ter o caçador que vem matar, o lobo mau, né? Então, uma tentativa assim de deixar os contos menos violentos, né? Uma tentativa de tirar a violência, só que aí a violência é aumentada ainda mais, porque o que é o conto, né? Então, só abrir esse parênteses fora da aula aqui, que não tem a ver com esse assunto, mas eu acho que é importante a gente retomar, porque exatamente no conto que existe a possibilidade do enfrentamento do bem e do mal. Então, a criança, dentro da faixa etária dela, ela vai viver o medo do lobo, ela vai viver, nossa, vai vir devorar a vovozinha, nossa, ela vai, né? O Chapeuzinho Vermelho enfrenta, vai na floresta, ele atravessa a floresta. Então, veja, né, como que estes símbolos são importantes para o desenvolvimento da criança, porque numa linguagem inconsciente está desenvolvendo isso, o enfrentamento, a capacidade, né, desse jogo, desse embate entre as polaridades, e isso é muito importante para a criança. Então, por isso que aí o conto ele é curativo, porque ele traz inconscientemente caminhos para quando essa criança, esse adolescente, esse adulto não tiver caminhos, né? Vai vir por uma via mitológica, uma saída criativa para um momento de dificuldade. Então, é importante, sim, a gente, quando for questionado, né? Como é que eu vou fazer então agora, né? Vou tirar o lobo mau, né? O caçador da história? Não, o mito é esse, o conto é esse. Então, eu vou entender que existe uma função no mito e a importância do conto, né, para a criança. Tem um livro eu acho que é o Winnicott, que é o Brincar e a Realidade. A importância do brincar, a importância do fantasiar e a importância mitológica. A questão que a Joana traz é a fixação nessa fase, porque aí vem a fantasia de onipotência. Por quê? Porque é uma vivência arquetípica. Então, aí essa mentira que a Cláudia nos trouxe não vai ser uma mentira, né? Vai ser algo de grandeza, vai ser um delírio de grandeza. Então, vai ter sempre uma questão muito de uma onipotência. Por quê? Porque nós estamos falando de uma questão arquetípica que não foi trazida para uma vivência pessoal e não foi humanizada. Então, nós precisamos humanizar isso, sair dessa função de Deus. Por isso que tem um momento muito bonito que ela fala, né? Que a gente tem que parar de exigir que essas pessoas sejam Deus e vamos ter que aceitar essas pessoas, né? De forma que eles são humanos e o humano vai errar. Então, parar de exigir que o meu companheiro seja perfeito, porque ele, no mundo de provas e expiações, não será perfeito. Isso é uma fantasia delirante, né? Uma ilusão que nós já somos deuses. Não, nós somos espíritos ainda em aprendizado. Então, o problema aqui é a fixação, baseado sempre numa questão de onipotência, porque a gente está falando de uma vivência arquetípica. Uhum.
É importante o que vocês estão falando, né, sobre os contos de fada, né? Nos contos de fadas eu também estava pensando como a criança experimenta estar em vários dramas ao mesmo tempo. Né? Se encaixa no caçador, depois ela se encaixa na vovozinha, né? Ela vai se identificando com alguns personagens e é possível que ela experimente isso. E é esse o lugar, né? Me parece que esse é o lugar seguro e protegido que ela pode experimentar. E é por isso que ela gosta de assistir tantas vezes a mesma coisa, né? Porque lhe dá segurança. Né? Quando ela assiste várias vezes aquela cena, ela tem segurança de adivinhar o momento seguinte. Então, isso vai constituindo. Né? E o quanto, eu penso que a questão que se apresenta nesses 2 primeiros parágrafos, né, o que a Joana nos traz é justamente essa denúncia do quanto é importante que a criança tenha o pensamento mágico, mas o quanto é importante que os pais se cuidem, né? Porque a Joana traz na obra dela a questão do autoconhecimento, né? É um imperativo ter o autoconhecimento, né? E ela diz aqui a falta de honestidade do adulto para autoanalisar-se e assumir a coragem de libertar-se de todos os impedimentos e amarras que o detêm nas fixações do passado. Então, aí ela inaugura ela traz nesse terceiro parágrafo o quanto é danoso quando pais não se autoanalisam, não vão nesse enfrentamento, né, não jogando porque o autoenfrentamento ele exige um autoconfronto com as suas limitações, com as suas repetições, né? Porque se estamos no mundo de relacionamento, de relacionar-se, quando se faz uma atitude assim, né, quando se provoca uma atitude grosseira, é inevitável que dentro dele, em algum aspecto, sinta o quanto vem daquela outra pessoa, né? Aquela criança, ela reflete de alguma maneira e ela denuncia de alguma maneira que aquele comportamento está inadequado, apesar de que a criança não tem instrumentos, ferramentas necessárias para combater isso. Né? E eu também estava me lembrando de de um filme muito antigo que diz assim, sim, mamãezinha querida, né? Quando a mãe impunha para as crianças uma respostas afetuosas e ela era muito má com aquelas crianças. Então, essa dubiedade no relacionamento parental, isso também vai causando um dano muito grande, cada vez mais insegurança. A criança não sabe o que ela vai esperar no minuto seguinte, né, de uma relação que vem de figuras de autoridade, figuras que ela sente que estão ali para cuidar delas. Né? Então, a Joana fala a quanto é importante ser honesto consigo próprio, né? Se autoanalisar, se autoenfrentar, ter coragem para sair daquele padrão atávico, né? De heranças de vidas passadas, e se colocar ali de uma forma diferenciada. Né? E ela vai dizer também, a insegurança íntima produz o ditador, né? Com leis injustas, atos arbitrários. Isso a gente está vendo bastante no mundo atual, né? Infelizmente, né? E que vão se cercando dessas outras pessoas infantilizadas, né? Porque sempre há público para diversas pessoas, e vão se cercando dessas pessoas que estão também infantilizadas, intimidadas, porque foram também, tem registros, né, de pais ditatoriais, né, que não lhes foi permitido ser criança. É interessante que ela vai colocar uma coisa importante a partir disso, né, Cláudia? É que a gente vai transferir para a vida como um todo, né? Vai servir para a religião, para as relações afetivas, para o casamento. Então, esse pai lobo mau, essa mãe bruxa, né? Que ficou... E eu fico daí com uma criança medrosa, né? Uma criança que foge, né? E aí eu vou me tornar um adulto depois, carregando, diz a Joana, né? Justamente esses padrões de ver o mundo como mal, o mundo como perigoso, né? Como Deus, como algo que alguém que vai me castigar,
não conseguir reconhecer a bondade do amor divino e assim por diante. Então, ela vai dizer que esses mitos infantis, né, estão presentes no nosso inconsciente. Então, é importante a gente poder realmente nos perceber aonde nossa criança é ativada, trazendo essa memória emocional desses padrões mal trabalhados, né? E aí ela fala de uma grande mentira. Eu achei muito genial ela colocar aqui no meio dessa história toda, né? Uma grande mentira cultuado pela ciência materialista da humanidade, que é a mentira que a gente é um corpo. Que a realidade física é a realidade central da nossa vida. E ela fala daí que a grande ilusão, né, que existe uma grande mentira, que a gente acreditar que eu sou o corpo que eu tenho, né? Eu não sou esse corpo, né? Eu não sou essa identidade. Essa identidade também é uma fantasia que eu tenho que relativizar, né? O meu corpo, minha cor de pele, a minha identidade sexual, eu ser preto, ser branco, ser feio, ser bonito, tudo é uma grande fantasia também. O João está dizendo isso, olha, gente, a vida é vida de fantasia. Não acredite tanto nelas, né? Porque elas são forma de experimentar coisas no mundo. Nessa encarnação, tu veio feio. Mas é uma fantasia que está, né, na dinâmica do mundo, onde o conceito, tu se insere no conceito coletivo, onde as pessoas vão te ver como feio porque tu tem uma aparência estranha, né? Ou nesse momento tu está com essa cor de pele, ou nesse momento tu vem numa família que seja abastada, com muito poder econômico. Mas isso é uma fantasia, não faz podão que tu é melhor ou pior do que os outros, né? São fantasias que tem que ter muito cuidado para lidar. E uma grande fantasia que ela coloca aqui é essa crença, como ela fala aqui, a crença firmada na ilusão que tudo é duradouro e que sustenta a nossa vida é a realidade do corpo físico, né? Que a vida física é o todo, né? Porque isso vai complicar a nossa vida, né? Essa ilusão de que o corpo físico é o todo e que tudo é duradouro vai levar a gente que é um apego ilusório a uma realidade que não se sustenta. E isso é causa de dor e de neurose, porque todo apego no que é impermanente, onde a gente inverte a lógica, o que é impermanente se torna permanente, vai gerar aflição para o ego, porque ele não vai sustentar, porque é impermanente, muda. O corpo muda, envelhece, a gente desencarna, ou seja, né, a realidade é transitória. Então a gente fica preso na segurança infantil de buscar nisso, né, e criar disso uma ilusão de segurança, em vez de isso nos ajudar, isso vai gerar complicações para nós. É interessante isso, né? Esse processo, porque veja, né? Então, a criança ela não consegue amadurecer, fica fixa nessa questão mitológica. A partir dessa fantasia que ela começa a viver, ela cria a ilusão. Né? Então, essa ilusão é criada por ela, e aí o indivíduo vai crescendo, vai amadurecendo, e ele vai mantendo a ilusão de que vai vir realmente um príncipe encantado de cavalo branco me salvar dos meus problemas. Eu não vou mais ir atrás da solução, eu vou esperar que venha esse príncipe, sempre mitologicamente falando, né? Por causa dessa bruxa malvada. Então, veja, sempre... e a gente começa a ver nos sonhos dos pacientes, né? Quando aparece aquela bruxa malvada que pega um alfinete, transforma aquela pessoa em tal coisa. Então, veja, os sonhos começam a trazer essa imagem arquetípica desses mitos que a pessoa escolhe para viver no meio dessas ilusões. Então, quando há essa fantasia de uma imortalidade de um corpo, o corpo morre, né? Então, isso é uma ilusão. E ela fala aqui, ó, o que é necessário, então? Transitar da ilusão que é criada pela fantasia para a realidade. Aí entra nesse último pilar que é imperativo para a aquisição da harmonia pessoal e da felicidade íntima. Por quê? Porque se eu fico preso na ilusão, eu vou criando conflito, porque eu vivo uma falsa, né, uma mentirosa realidade, uma mentirosa uma realidade mentirosa, porque eu crio essa ilusão de uma realidade, vivo nela
e eu, então, não consigo sair desse quadro. E o que é pior, eu começo a exigir que as pessoas me tratem do jeito que eu criei, né? Esse mundo que eu criei, eu quero ser... Se eu sou aqui a princesa, eu quero ser tratado como tal, e aí imagina o conflito que isso gera numa família. Então, primeira coisa, eu preciso sair da ilusão, transitar da ilusão e ir para a realidade, né? Buscar o apoio do conhecimento para que a gente possa discernir o que é ilusório, o que é verdadeiro, o que tem estrutura resistente ao tempo e às transformações, como ali está dizendo, o corpo, né? Esse corpo morre, mas o espírito imortal não, o espírito imortal ele tem bagagem para o enfrentamento, saber que na realidade eu só vou ter a prova conforme a força que eu tenho para suportar, que Deus não é, ele não é desumano, né? Deus não é humano, mas ele não tem, ele é soberanamente bom e justo, então ele sabe até onde vai as minhas forças e as minhas provas não são maiores que as minhas forças. Então, isso é realidade, é ter essa certeza, essa fé que nada está errado. Então, olha que lindo o texto, a importância da gente conseguir fazer, né, transitar da ilusão e ir realmente para a realidade real, não aquela que eu criei ilusoriamente. Pois é. Só para Pode falar. Só para mostrar o quanto essas ilusões afetam, né, a nossa vida, porque ela falou que isso vai gerar apegos perturbadores, ciúmes injustificáveis, angústia de ansiedade sem sentido, decepções infantis. Tudo isso vai gerando, né, processos de dor emocional, de complicações e neuroses na vida da gente. Só para poder citar aqui, né, Cláudia, o quanto essas ilusões acabam afetando o comportamento de maneira prejudicial. Sim, e eu ia justamente nesse parágrafo que você acabou de falar, porque ela começa assim, com essa determinação, ou seja, da necessidade de amadurecimento psicológico, né, de realização interior, de enfrentamento, de confrontamento consigo próprio, né, de buscar essa autoavaliação, desse mergulho dentro de si, para poder sair desse padrão que nós vimos falando até agora, né, um padrão de repetição daquilo que lhe foi imposto. Então, ela diz, com essa determinação, a gente muda tudo isso que você falou, né, Gelson? Os apegos, os ciúmes injustificáveis, as angústias de ansiedade. E essa palavra determinação, né, ela está ligada, para mim, ao atributo da vontade, que é o primeiro gabinete mais importante, né, que Emmanuel nos traz, o atributo da vontade. Então, assim, é preciso dor, como você trouxe, Gelson, é preciso dor, é preciso sofrimento, né? É preciso a derrota do ego, né? Entender que está funcionando muito mal, que aquilo não se sustenta mais, né? Que cria um caos externo devido ao seu caos interno, mas é preciso esse processo de dor e de sofrimento a si e a todos que comungam, né, dessa relação com a pessoa, para que ela possa passar, talvez, né, que ela possa alcançar esse momento, né, de, ok, eu jogo a toalha, esse padrão não funciona mais, eu não quero mais esse sofrimento. E aí vem a determinação. Eu preciso estar diferente, eu preciso ser diferente. Eu sei onde eu quero chegar, eu posso não saber direito como chega lá, mas o fato de a gente saber que a gente precisa estar diferente da forma como a gente se encontra no momento, já é um passo para que a gente possa habitar em esferas, em vibrações mais diferenciadas, né? E aí a gente lembra o recurso da prece, né? Me ajuda porque eu não estou sabendo, né? Me socorre porque eu não consigo encontrar a saída, e o recurso da prece vem nos auxiliar para que nós possamos. Mas é como o Gelson trouxe, é através da dor e do sofrimento que a gente pode, então, entrar nesse lugar de não tá bom, e eu quero mudar. E a Joana vem dizendo, e aí isso tudo, então, vai ceder a um lugar de libertação.
que a gente se liberta das pessoas, das coisas, dos prazeres fugidios, né? Que podem ser maravilhosos, né? Está tudo muito arrumadinho, mas que não satisfazem, né? Aquela a essência da nossa alma, né? Que busca esse aprofundamento e esse lugar de bem-estar, que não é um lugar de repetição de padrões, não é um lugar de submissão, né? De comportamentos equivocados. E aí sim, realmente a gente passa a se sentir livre, né? Desapegado. Interessante que ela fala da importância da gente sair então dessas polaridades extremistas que muitas vezes são forma de viver na ilusão. Nem tu te achar um Deus, né? Um semideus, que é a ilusão que tu pode tudo, né? Eu criar fantasias grandiosas, né? De perfeição, né? Mas também não ficar também como um desmilinguido, achando que tu não pode, achando que tu é ainda aquela criança e ficar preso na criança infantil que não quer crescer, né? Que não se acha capaz de crescer. Então, acho interessante que a Joana aqui nesse texto, acho ele maravilhoso, que ela nos põe assim, vamos nos permitir a dúvida, questionar nós mesmos, questionar essas verdades que a gente assumiu sem se dar conta, verdades ilusórias, verdades que compõem nossa vida inconscientemente, determinam nosso comportamento e que criam confusão, que não sustentam. Se permite te enxergar como tu é, nem mais nem menos, né? E fazer as pazes contigo, né? Te abraçar, te acolher verdadeiramente como tu é, né? Então, buscar o apoio do conhecimento, a fim de discernir o que é ilusório. Ou seja, vamos olhar para a tua realidade. Primeiro, que tu é um espírito imortal, ponto. Segundo, tu não é nem tudo aquilo que a mamãe disse que tu é. Também tu não é aquela coisinha esquecida do mundo. Vamos, né? Tu é um espírito com questões importantes, coisas boas, coisas ruins, né? Coisas que tu pode mais, coisas que tu pode menos. Então, vamos se conhecer, vamos deixar de usar esses recursos ilusórios que o mundo reforça, né? E que tu compra, né? Compra em farmácia, compra na academia, compra em tudo que é lugar, né? E vamos realmente olhar para a vida de uma maneira mais profunda a partir desse ser espiritual que tu é. Então, acho que isso que é legal aqui no capítulo da Joana, que ela está dando um banho de realidade, mas de uma realidade que é para tu poder realmente poder te acalmar o coração. Espera aí, né? Vamos olhar com calma, que a coisa não é tão terrível assim, mas também não é essa coisa toda que tu está, né, achando. E vamos começar de onde tu está, né? E buscando o equilíbrio da emoção para poder, de uma certa maneira, caminhar de maneira mais segura e mais proveitosa nas experiências da vida. Tem aqui, ela no final, eu acho muito bonito que ela diz assim: são realidades inalienáveis as ocorrências do nascimento e da morte, ou seja, nesses pares de opostos não tem o que fazer, nós estamos aí e ponto final, né? Da velhice e das doenças, por fazerem parte dos mecanismos da vida física. Então, a vida física nos proporciona estas realidades. Aí ela cita, o que é necessário, então? Primeiro, tornar mais aprazíveis os dias vividos no corpo. Nós vivemos dor, mas que a gente possa voltar o nosso olho para os momentos de alegria, de amor, de felicidade, né? Ok, eu vivo a dor, mas eu passo por ela e me fixo no amor. Segundo, eliminar os fatores de perturbação que tornam a existência insuportável às vezes. Depois, fundamentar o conhecimento por meio das experiências são opções ao alcance de toda pessoa lúcida. Então, aqui no final, ela nos mostra caminhos. Ok, tem coisa que não tem o que ser feito. Então, o que não tem remédio, remediado está. Mas o que a gente pode fazer? Partir dessa questão fundamentar de acordo com o conhecimento, que pode conseguir o desejado através do esforço. Aí entra o que a Cláudia disse da vontade, né, Cláudia? Direcionar com esforço, com vontade,
compreendendo a realidade, que é necessária a dor, mas que eu posso me fixar também no amor, que é a outra polaridade. Então, no final, ela mostra de uma forma muito bonita isso, né? Prolongar a existência física é factível, porém, não tem jeito, tem uma hora que a morte tem que vir, sendo inevitável a morte, enfrentar com serenidade, né? Me lembra muito do Chico, quando o avião está caindo, né? Está tendo uma turbulência, e ele começa a ficar todo desesperado, vem o Emmanuel e fala, o que está acontecendo? Ele fala, como, você não está vendo a turbulência? Sim, então morra com serenidade, né? Então, viver as questões de vida e morte com serenidade, nada está errado, né? Então, aqui ela vai dando para a gente a possibilidade de não se magoar tanto com esses fenômenos, né? Não se fixar nisso. Ok, isso é necessário, mas que a gente não se fixe nesses momentos. O Jung diz que as grandes questões da vida não estão aí para ser resolvidas, mas para serem suportadas, vividas, né? Então, e quando a gente... porque a grande questão não é o envelhecimento, não é a morte, mas justamente são as fantasias que elas despertam em nós, porque essas questões são de todos nós, né? Mas como é que a gente vive cada coisa dessas questões que a gente não pode fugir, é que revelam justamente esse mundo que o João está falando aqui de fantasias, ilusões, que a gente acaba criando para a gente e que aí acaba gerando dor, né? Então, acho que tem um ótimo capítulo para refletir, para reler, para poder pensar com calma, que tem muita coisa interessante aqui no capítulo, né, gente? Nosso tempo está finalizado, não sei se tem brevemente algum comentário antes de a gente encerrar o encontro de hoje, né? O que me ocorreu, eu gostaria, assim, o que me ocorreu foi aquela frase, né? Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Porque essa frase me ocorre agora, porque a Joana começa esse item falando do que é arquetípico, do que precisa ser atravessado, como vocês trouxeram, né? Pelas heranças que já se viveu, e do que se passa, né? A partir de pais que também não fizeram esse trabalho de casa, não vem fazendo, mas ela, nesse parágrafo que vocês leram, mencionaram, ela diz, tornar mais aprazíveis os dias vividos no corpo. É uma solução que a Adriana lembrou. E eu fiquei pensando no equilíbrio, o quanto é importante que a gente olhe, né, para esse viver nosso aqui nesse mundo de expiação de forma equilibrada, né? Sustentando as dificuldades, os problemas que não se resolvem, o tempo vai resolvendo esses problemas, então é suportar isso, mas também podendo olhar para aqueles momentos em que a gente pode experimentar um bem-estar, um estado de felicidade, que muitas vezes as pessoas não olham e não prestam atenção a isso. Então, o que me remeteu foi essa frase, da gente poder transformar que fizeram, né, como foi essa história iniciática na vida, e poder também se permitir ser leve, a leveza como símbolo de um espírito guerreiro, lutador, mas confiante, né? Isso me ocorreu. Muito bem. Eu queria encerrar com essa última frase dela, ó, nem paixão, nem abandono diante da vida, mas a consciência de como bem viver no relativo tempo terrestre. É bonita, né, realmente. Consciência. Bem lembrado, Adriana. Leveza e inteireza, né? Então, né? Ok. Então, a gente agradece a vocês, Adriana, Cláudia, pelo momento especial desse estudo e convidamos a todos a permanecer com a gente no próximo capítulo 3, que chama Fatores de Insegurança. Um grande abraço a todos, muita paz no coração e até o próximo encontro.